Ele fez algo que mudou tudo. A discussão começou atrás da parede fina, mas o que ouvi em seguida foi um choque. Tu nunca estás realmente aqui, gritou Melissa, a namorada de 3 semanas de Rafael. A voz dela tremia de raiva. Mesmo quando estás comigo, a tua cabeça está em outro lugar, com outra pessoa. Fiquei imóvel no meu quarto com a caixa de pizza ainda aberta sobre a mesa. Outra pessoa, eu não fazia ideia de quem ela falava até ouvir o que gelou o meu sangue. Não digas disparates, respondeu Rafael, mas a voz dele soava tensa. Não é disparate nenhum. Eu vejo como olhas para ele, o teu próprio colega de casa, o Miguel. As palavras ecoaram no silêncio que se seguiu. O meu coração acelerou. Era impossível. Eu era apenas o amigo, o apoio de sempre. Mas Melissa continuou, cada frase como um murro. Tu brilhas quando ele entra pela porta. Procuras desculpas para estar com ele. Eu não consigo competir com isso. Um silêncio pesado. Depois ouvi Rafael com a voz baixa quase partida. Talvez porque tens razão. Talvez porque ele é mesmo a pessoa mais importante para mim. Soltei o ar num sobressalto. Não podia ter ouvido bem. Ele tinha acabado de dizer aquilo. Sobre mim? Melissa não respondeu de imediato. O som da porta a bater com força atravessou a casa inteira. Depois, silêncio. Fiquei parado sem saber se devia sair, perguntar ou fingir que nada tinha acontecido. Durante mais de 1 hora esperei. Achei que Rafael tinha ido atrás dela, mas às 2h17 a maçaneta da minha porta rodou devagar. Miguel? A voz dele estava rouca. Empurrou a porta e entrou de calças de pijama, os olhos ainda vermelhos. Nunca o tinha visto assim. Posso ficar aqui contigo esta noite? Não quero estar sozinho. O instinto dizia-me que era arriscado, que ele estava vulnerável, mas ao vê-lo ali, hesitante, senti o peito apertar. Afastei-me na cama, abrindo espaço. Claro, vem! Ele deitou-se ao meu lado com cuidado, como se temesse que eu mudasse de ideias. Senti a proximidade dele, o calor do corpo. Ficamos em silêncio alguns minutos, mas percebia-se o turbilhão dentro dele. A respiração irregular, as mãos inquietas sob o cobertor. Miguel, sussurrou, tão baixo que quase não ouvi. Diz, esta noite eu sou teu, se me quiseres. As palavras paralisaram-me, a minha mente recusava aceitar, mas o coração já batia como se soubesse. Virei-me para ele. O quê? Ouviste o que a Melissa disse sobre como eu olho para ti. Procurou a minha mão debaixo dos lençóis, entrelaçando os dedos com os meus. A pele dele tremia. Ela tinha razão, sempre teve. Só eu é que não quis admitir. A minha garganta secou. Não entendo! Passei anos a mentir para mim mesmo, a dizer que o que sinto por ti era amizade, que o motivo das minhas relações falharem era azar. Mas não era azar nenhum, era porque eu estava a olhar para o lado errado. A voz dele quebrou. A pessoa certa estava sempre aqui, na divisão ao lado, e eu tive medo de aceitar isso. As lágrimas que ele tentava segurar brilhavam nos olhos. Aproximou o rosto, o suficiente para eu sentir a respiração dele. Eu apaixonei-me por ti desde o último ano da faculdade. Quando cuidaste de mim naquela noite em que fiquei doente, lembras-te? Tu ficaste acordado até o amanhecer para ter a certeza de que eu estava bem. Naquele momento percebi que ninguém me tinha feito sentir tão seguro, mas entrei em pânico, arranjei namoradas, fingi, porque assumir o que sentia por ti parecia impossível. Eu também lembrava da vontade de ficar ao lado dele mesmo depois de ele melhorar, mas sempre me calei, sempre me escondi, e agora ali estava Rafael, a confessar tudo no meio da madrugada. Hoje, quando a Melissa me obrigou a escolher entre ela e ti, não tive escolha nenhuma, porque nunca houve escolha. É a ti que eu quero, sempre foi. A mão dele tocou a minha face com delicadeza. Eu não quero continuar a mentir, não quero continuar a viver uma vida que não é minha. Quero-te a ti, Miguel. O peso das palavras dele esmagava as defesas que eu tinha construído em 5 anos de amizade. Isso muda tudo, sussurrei. Eu sei, mas estou pronto. O silêncio encheu-se de algo novo, e quando ele encostou a testa à minha, percebi que já não havia volta atrás. O sol entrou pela janela antes de eu ter coragem de abrir os olhos. Senti primeiro o peso leve de um braço sobre a minha cintura. O calor contra as minhas costas denunciava que Rafael ainda estava ali. Não era sonho. Ele tinha adormecido comigo depois de uma confissão que mudara a nossa amizade para sempre. Fiquei imóvel, com medo que um gesto pudesse quebrar aquele momento. Quando ele começou a despertar, percebi a tensão no corpo dele. O braço que me envolvia hesitou, como se quisesse afastar-se, mas não conseguisse. Respirei fundo. Bom dia, murmurei, sem me virar. Bom dia, respondeu com a voz rouca de sono. Silêncio breve, depois um suspiro. Então, isto aconteceu mesmo. Virei-me devagar, encontrando o olhar dele.
Ainda havia lágrimas secas no rosto, mas também uma calma estranha. Estás arrependido? Perguntei. Ele abanou a cabeça firme. Não, estou à espera do pânico, da dúvida, mas não vem. Só sinto que isto é certo. O alívio percorreu-me por inteiro. Sorri e ele retribuiu com um sorriso tímido, quase infantil. Não resisti. Toquei-lhe a mão que ainda tremia. Ele apertou os meus dedos como se tivesse medo de me perder se largasse. Passamos 5 anos a fingir que isso não existia, disse ele, e perdi tanto tempo. Não perdeste, corrigi. Talvez precisasses desses anos para perceber quem és. Ele engoliu em seco. E se for tarde? E se estivermos a confundir tudo? Aproximei-me e encostei a minha testa à dele, um gesto pequeno, mas cheio de peso. Se isto fosse confusão, não me faria sentir tão em paz. Ficamos ali por instantes longos, apenas a respirar juntos. Depois ele riu nervoso. Sabes que isto vai ser um choque para toda a gente, não sabes? Para os nossos amigos, para a minha família. Eu sei, respirei fundo. Mas não podemos continuar a viver para os outros. Ontem percebi que já não quero ser só o teu amigo que finge não sentir nada. O silêncio que se seguiu foi quebrado pelo gesto dele. Passou o braço pelas minhas costas e puxou-me para um abraço apertado. Não um gesto calculado, mas um abraço desesperado, cheio de medo e ao mesmo tempo de entrega. Apoiei o queixo no ombro dele. A respiração de Rafael tremeu contra mim. Tenho medo, confessou. Eu também, mas vamos aprender juntos. As horas que se seguiram foram estranhas e familiares ao mesmo tempo. Tomamos café na cozinha como sempre, mas havia algo diferente. A maneira como ele me tocava no ombro sem pensar, a forma como eu sorria só por o ver sorrir. Pequenos gestos que antes passavam despercebidos agora tinham outro peso. À tarde fomos até o parque perto de casa. Precisávamos de ar, de espaço para processar. Sentamo-nos num banco, observando o movimento à volta. Ele mexia nervosamente nos cordões do casaco. Eu coloquei a mão sobre a dele para o acalmar. Ele não a afastou. Estás a pensar demasiado, disse-lhe. Claro que estou. Passei anos a esconder isto. Agora parece que todos vão descobrir só de olhar para mim. E qual é o problema se descobrirem? Ele ficou calado, encarando-me com olhos sérios. O problema é que nunca me imaginei a viver assim, a dizer em voz alta: gosto de um homem, gosto de ti. As palavras fizeram-me sorrir de um jeito que doía de tão intenso. Então diz outra vez. Ele respirou fundo. Gosto de ti, Miguel, mais do que de qualquer pessoa que já passou pela minha vida. Toquei-lhe no rosto, um gesto que antes teria sido impensável em público. Ele não recuou. Pelo contrário, fechou os olhos e encostou-se à minha palma. Um silêncio carregado de significado tomou conta de nós. Pela primeira vez não havia máscaras. Antes de voltarmos para casa, ele parou de repente no meio da rua. Olhou-me como se lutasse contra um impulso. Posso? Perguntou inseguro. Eu entendi, assenti. Ele aproximou-se e deu-me um beijo rápido, suave, quase tímido. Não havia nada de sexual, apenas verdade. As pessoas à volta continuaram a passar indiferentes, mas para nós foi como atravessar uma fronteira invisível. De regresso ao apartamento, Rafael parecia mais leve. Passei anos a fugir disto. Hoje sinto que dei o primeiro passo para ser eu mesmo. E não estás sozinho, garanti, pousando a mão no ombro dele. Naquela noite, já deitados, ele demorou-se a falar. A escuridão deixou espaço para a sinceridade. Promete-me uma coisa, pediu. O quê? Que não me vais deixar fugir outra vez. Se eu vacilar, lembre-me do que senti hoje. Segurei-lhe a mão com firmeza. Prometo, mas também tens de me prometer que vais lutar por isto, por nós. Ele fechou os olhos, respirando fundo. Prometo. E adormeceu com a cabeça encostada ao meu ombro como se finalmente tivesse encontrado o lugar onde sempre pertenceu. A primeira vez que contamos a alguém foi um desastre. Estávamos num restaurante com amigos de faculdade, aqueles com quem partilhávamos quase todos os fins de semana. No meio da conversa, Rafael entrelaçou os dedos nos meus debaixo da mesa, um gesto pequeno, mas que me incendiou por dentro. Quando ele levantou a mão discretamente e a deixou sobre a mesa, ainda colada à minha, o silêncio foi imediato. O quê? Exclamou o Marco, largando o garfo. Vocês estão juntos? Rafael não hesitou. Sim, há 3 semanas. Lisa, que sempre nos via como os inseparáveis amigos, arregalou os olhos. 3 semanas? Mas isto não faz sentido. Sempre foste hétero, Rafael. O desconforto espalhou-se. Comentários, perguntas, olhares de incredulidade. Eu senti-me exposto, quase acusado. Rafael manteve-se calmo, mas percebia-se a tensão no maxilar. Sempre pensei que era hétero. Estava errado. O que sinto pelo Miguel não deixa espaço para dúvidas. Mesmo assim, as reações não pararam. Não será só confusão? Perguntou Marco. Uma fase? Acrescentou Lisa.
Cada palavra era como uma faca. Quando finalmente conseguimos sair dali, o caminho até casa foi em silêncio. Dentro do apartamento, Rafael largou a mochila no sofá e começou a andar de um lado para o outro. Eu sentia o coração apertado. Queres falar? Arrisquei. Ele parou e passou as mãos pelo cabelo, nervoso. Não sei o que pensar. Viste as caras deles, como se tivéssemos perdido a cabeça. Importa assim tanto o que eles pensam? Ele explodiu num tom mais alto do que esperava. Claro que importa, são os nossos amigos há anos, e agora acham que eu enlouqueci. E se tiverem razão? E se isto for mesmo uma confusão? As palavras doeram mais do que queria admitir. Confusão, repeti sentindo a garganta arder. É isso que achas de nós? Ele aproximou-se, mas não conseguiu encarar-me. Eu não sei, Miguel. Tenho medo. É tudo demasiado rápido. A raiva e a dor misturaram-se em mim. Dei um passo atrás. Rápido! Rafael, eu esperei 5 anos. 5 anos a morrer por dentro cada vez que aparecias com outra pessoa. Não me digas que agora é rápido. O silêncio caiu pesado. Ele mordeu o lábio, claramente dividido entre fugir e ficar. Finalmente murmurou: Desculpa, eu só não quero magoar-te. E se não for forte o suficiente para enfrentar tudo isto? Os amigos, a minha família, as lágrimas que tentei segurar vieram sem aviso. Então já estás a magoar-me. Virei o rosto, mas senti a mão dele segurar o meu braço com força. Miguel, olha para mim. A voz dele tremia. Eu não disse que não quero, eu quero. Quero tanto que assusta, mas não sei se consigo lidar com o mundo lá fora. Virei-me de repente e ele viu as lágrimas nos meus olhos. E eu não sei se consigo lidar com o mundo cá dentro se tu continuares a fugir. Ele ficou imóvel, os olhos brilhando como se fosse chorar também. Aproximou-se devagar, pousou as mãos no meu rosto e encostou a testa à minha. A respiração dele era irregular. Eu não estou a fugir de ti, estou a fugir de mim mesmo e já não sei como parar. As palavras caíram como um soco, mas naquele contato percebi que era verdade. Ele estava em guerra consigo, não comigo. Abracei-o com força, sentindo o corpo dele desmoronar contra o meu. Ele chorou baixinho, escondendo o rosto no meu ombro. Tenho medo de perder tudo, confessou. E se perderes, eu estarei aqui. Não vais ficar sozinho. O abraço demorou. O choro dele foi diminuindo até dar lugar ao silêncio pesado, mas menos hostil. Quando se afastou, ainda com os olhos vermelhos, disse baixinho: Promete-me que não me vais deixar desistir de nós, mesmo quando eu tiver medo. Apertei-lhe a mão com força. Prometo, mas também tens de prometer que não vais deixar que o medo nos defina. Ele assentiu, vulnerável, e nessa noite não precisamos de mais palavras. Ficamos deitados, de mãos dadas, cada respiração um lembrete de que, apesar das dúvidas e do peso do mundo, estávamos dispostos a lutar. A noite que mudou tudo não começou com um plano. Foi numa reunião de amigos no bar perto de casa, o mesmo onde tantas vezes rimos juntos como os inseparáveis. Eu já estava nervoso por estar ali com Rafael depois da tensão da semana anterior. Sentia-o inquieto, os olhos sempre a fugir dos nossos. Quando entramos, os olhares caíram sobre nós de imediato. Marco e Lisa estavam numa mesa com mais 2 colegas da universidade. A conversa parou no mesmo instante em que nos viram. O silêncio pesou. Eu tentei ignorar, mas Rafael respirava rápido, como se o peito não tivesse espaço suficiente. Então, ainda juntos? Ironizou Marco, levantando a sobrancelha. O tom doeu mais do que queria mostrar. Rafael permaneceu calado por alguns segundos. Eu vi o conflito no rosto dele, a velha vontade de fugir contra o desejo novo de ficar. De repente, ele pôs-se de pé. A mesa inteira ficou em suspenso. Chega, disse com a voz firme apesar do tremor das mãos. Chega de olhares e de insinuações. Sim, eu estou com o Miguel. Sim, é estranho para vocês porque passaram anos a ver-nos como amigos, mas não vou pedir desculpa por isto. O coração batia-me tão forte que mal conseguia respirar. Ele continuou. Passei 5 anos a mentir a mim próprio, a tentar encaixar em relações que nunca funcionaram. Ontem chorei de medo de vos perder, mas hoje percebo que não posso viver a vida para agradar a ninguém. Eu amo Miguel, e se isso vos incomoda, problema vosso. As palavras explodiram no ar como um trovão. Lisa levou a mão à boca, Marco ficou sem resposta. Os outros desviaram o olhar, embaraçados. Eu não sabia o que fazer, mas o instinto venceu. Levantei-me e segurei na mão dele. O gesto simples em público fez o silêncio doer ainda mais. Mas Rafael não recuou. Pelo contrário, apertou-me a mão com força. Rafa! Tentei murmurar, mas ele abanou a cabeça. Não, Miguel, já não quero esconder. Não vou viver com medo. O momento partiu-me ao meio. A coragem dele era crua, sem ensaio. Vi lágrimas a formarem-se nos olhos dele, mas não eram de vergonha, eram de libertação. A tensão quebrou-se quando Lisa falou, num tom
inesperadamente suave. Eu não sabia que era assim tão sério. Sempre pensei que fosse só uma fase. Não é fase nenhuma, respondeu Rafael. É a verdade que demorei anos a aceitar. Saímos dali de mãos dadas. A noite fria de Lisboa bateu-nos no rosto, mas o ar parecia mais leve. Ele parou na esquina, encostou-se à parede e deixou escapar uma gargalhada nervosa. Acabei de dizer em voz alta aquilo que escondi metade da vida. E arrependes-te? Perguntei ainda a tremer. Ele abanou a cabeça. Não, pela primeira vez sinto que não estou a viver uma mentira. Não consegui conter-me. Abracei-o com força, como se quisesse gravar aquele instante para sempre. Ele encostou a cabeça ao meu ombro, respirando fundo. Sabes o que é estranho? Murmurou. Sempre tive medo de perder os meus amigos se dissesse isto, mas agora percebo que o único que eu não podia perder eras tu. As palavras rasgaram-me por dentro. Afastei-me ligeiramente, olhei-o nos olhos. Ele estava vulnerável, mas decidido. Antes que pudesse pensar, beijei-o. Um beijo rápido, firme, sem vergonha. Passavam pessoas na rua, carros, vida normal. Mas para mim, para ele, foi como atravessar um portal. Quando nos separamos, ele sorriu com lágrimas nos olhos. Agora já não há volta atrás. Nem quero que haja, te respondi. Caminhamos de volta para casa em silêncio, mas era um silêncio diferente. Não havia medo escondido, apenas a certeza de que tínhamos dado o passo que faltava. Rafael entrelaçou os dedos nos meus de novo, desta vez sem hesitar, e pela primeira vez não precisei de esconder o orgulho que sentia ao caminhar ao lado dele. 6 meses depois daquela noite em que Rafael me entrou no quarto a chorar, a nossa vida já não parecia a mesma. No início tudo parecia frágil, como se qualquer palavra pudesse partir aquilo que estávamos a construir. Mas com o tempo, os gestos foram ganhando naturalidade. Já não havia hesitação em acordar de mãos dadas, nem em cozinhar juntos e discutir quem lavava a louça. O mais difícil foi lidar com as reações. Alguns amigos afastaram-se em silêncio, outros demoraram a aceitar. A família de Rafael ficou em choque quando ele contou. Eu estava ao lado dele e nunca vou esquecer o aperto da mão dele enquanto dizia à mãe: "Eu amo o Miguel e não vou pedir desculpa por isso." Houve lágrimas, houve silêncio pesado, mas também houve abraço no fim. A mãe dele acabou por dizer: "Se ele te faz feliz, é isso que importa." O caminho não foi sem tropeços. Houve dias em que Rafael chegava à casa esgotado, a duvidar de si mesmo. Nesses dias eu só o abraçava em silêncio até sentir o corpo dele relaxar. Houve noites em que eu próprio temi que ele pudesse recuar, mas ele sempre me surpreendia com pequenas provas, uma mensagem no meio do trabalho a dizer: "Tenho saudades tuas", ou o gesto de entrelaçar a minha mão no meio da rua sem se importar com quem olhava. A viragem definitiva aconteceu no jantar que organizamos no nosso apartamento, quando convidamos os mesmos amigos que antes duvidavam. O ambiente estava tenso no início, mas à medida que a noite avançava, algo mudou. As pessoas começaram a rir, a lembrar histórias antigas, e de repente já não éramos o Miguel e o Rafael diferentes, éramos apenas os mesmos dois que sempre tinham estado ali, mas agora mais honestos. No fim da noite, Marco levantou o copo e disse: "Olha, posso não perceber tudo, mas percebo uma coisa: vocês os dois fazem sentido, e isso chega." Aquele brinde valeu mais do que qualquer discurso. Quando ficamos sozinhos a arrumar a cozinha, Rafael abraçou-me por trás, encostando o rosto ao meu pescoço. "Sabes o que sinto?" murmurou. "Que demoramos demasiado a chegar aqui, mas talvez precisássemos desse tempo para valorizar o que temos agora." Virei-me para ele e toquei-lhe no rosto. "O que temos agora vale cada espera." Ele sorriu e naquele sorriso estava tudo: a luta, o medo, a coragem e o amor que finalmente ousava viver. Beijamo-nos devagar, sem pressa, porque já não era preciso correr nem esconder. O futuro não estava escrito, mas pela primeira vez não importava. O que importava era que tínhamos escolhido estar juntos, apesar das dúvidas, apesar do mundo. E talvez essa fosse a verdadeira lição da nossa história. Não existe amor perfeito nem momento certo. Existe a coragem de assumir o que sentimos e a força de lutar por isso. Rafael encostou a testa à minha e disse baixinho: "Enquanto me tiveres, nunca mais vais sentir que estás sozinho." Sorri, sentindo a promessa colar-se à pele. "Nem tu." Naquele instante percebi, não era apenas o começo de uma relação, era o começo de uma vida mais verdadeira, onde amizade e amor deixaram de ser fronteiras e se tornaram a mesma coisa.